Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Software Mental. Aqui nós queremos expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o coração e as emoções, só que por um outro viés. A gente tem conversado bastante sobre isso, né? Trouxemos aí autores de livro, alguns especialistas, pessoas que trabalham na área, sobre o viés mais da linha da psicologia, da saúde emocional, mental, né, e psicológica. Hoje a gente está com um convidado aqui que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que vai falar do aspecto médico e cerebral, né? E também cardíaco. Já já a gente fala um pouquinho mais dele. Só lembrando que a gente conta aqui com o Software Mental com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, que nos proporciona aqui o espaço do estúdio, a gravação e logo mais, em breve, a gente vai ter também os vídeos, né? Vamos estar transmitindo em vídeo o nosso podcast semanal. Muito bem, então nós estamos hoje com o Dr. Eduardo Martins, cardiologista, que eu conheço já desde 99, quando a gente morava no Rio de Janeiro. Ele, na verdade, é de Florianópolis, vai falar um pouquinho sobre ele. Mas a gente se conheceu no Rio quando ele ainda era estudante de medicina e hoje ele é um cardiologista renomado e tem atuação aí no Brasil inteiro, é um cara fora de série. É autor de livro, o livro Higiene Consciencial, que a gente vai conversar sobre esse livro aqui também mais para frente. E hoje ele está aqui para falar um pouquinho da abordagem da cardiologia comportamental, não é isso, doutor Eduardo? Comportamental. Então, fala um pouquinho de ti, né? Eu conheço bastante, mas eu acho legal de você se apresentar, o pessoal te conhecer e entender também por que você entrou nessa, né? Porque afinal a medicina tem muitas especialidades, por que você se interessou pela área da cardiologia e o quanto que isso tem a ver com a nossa temática, né? Do mindset, da mudança de mentalidade, como a gente vê hoje, né? A saúde do coração, que é também uma saúde emocional, e o quanto isso é necessário a gente trabalhar o nosso mindset para que isso aconteça, né? Legal. Ana, obrigado pelo convite. E, enfim, estou aqui nesse estúdio fantástico, né? Parece que nós estamos aqui na capital, isso, né? Uma cidade, parece a cidade internacional aqui, tem tudo aqui nesse estúdio. Parabéns para vocês. Mas eu entrei nessa questão, eu formei em medicina no Rio de Janeiro, na Unirio, né? A gente já se conhece daquela época. E aí depois eu fui fazer residência em Belo Horizonte, no hospital, no Pronto-Cor. E aí acabei tendo a oportunidade de morar um tempo fora, nos Estados Unidos, e aí fiz uma parte da minha residência num hospital chamado Cleveland Clinic lá. E aí isso, de alguma maneira, também me possibilitou abrir, assim, meus horizontes, né? Eu vi você falando aqui do software mental, né? Então essa experiência internacional, ela te abre horizontes, você faz amizades com cardiologistas tchecos. Eu lembro de um cardiologista de El Salvador, e a gente saía do hospital conversando, um em inglês, outro em espanhol, e aquilo acaba realmente expandindo um pouco as fronteiras mentais, né? Ou seja, cortando um pouco do nosso bairrismo, né? De onde a gente nasce, a gente acha que onde a gente vive é a terra prometida e ali tudo vai acontecer, e às vezes não é nada disso, né? Então eu fiz essa formação em cardiologia. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre curti muito, assim, ter o meu cantinho para estudar, o momento de ler aquela matéria, na época do colégio. E aí, isso, de alguma maneira, assim, fez, digamos, rapport com pessoas que também tinham essa afinidade, né? Essa Uhum. vontade de estudar, de ter conhecimento, de, enfim, quebrar fronteira. E eu estou estudando justamente isso agora. Eu estou lendo um livro de um cara chamado Pedro Demo, chama Politicidade. Uhum. E ele fala justamente disso, né? De que o ser político, ele é um ser que rompe. Você falou do protagonismo, né? Achei muito Uhum. legal isso, porque faz sinergia, né? As pessoas, elas precisam ser mais politizadas, no bom sentido da palavra, né? Uhum. Então, essa fronteira do conhecimento, ela foi rompida, como a gente gravou um vídeo aqui ainda há pouco, né? Quando foi dentro da cardiologia, né, saiu esse estudo, foi publicado esse estudo em 2004, que é um estudo chamado Interheart, tá? Ele é bem conhecido, ele já até
Já tá até meio ultrapassado, assim, porque tem tanto tempo, né? Uhum. Imagina 14 anos no dia de hoje, né? É. Hoje, 15 minutos já tá atrasado, já tá velho. Você manda um meme que já passou no grupo e fala, pô, isso é coisa velha, né? Eu Quer quero dizer, foi ver. hoje de manhã. Aí à tarde já é coisa A velha, você notícia já viu. velha. Imagina 14 anos para trás, né? Mas enfim, esse estudo, ele trouxe uma informação que foi crucial. Uhum. E qual foi essa informação? Ele fez uma avaliação dos fatores de risco. Já se sabia que fumar matava, já se sabia que hipertensão dava insuficiência cardíaca, né, corroborava AVC, já sabia tudo isso. Mas eles queriam, na verdade, assim, era ter uma noção mais exata do processo multicultural dos fatores de risco cardiológicos. Uhum. E eles estudaram 25 mil pessoas. Muita gente. Mundo inteiro. Mundo inteiro. 51 centros no mundo inteiro. Aham. Vários hospitais de várias cidades, vários no Oriente, no Ocidente, no primeiro mundo, no terceiro mundo, enfim. Uhum. E aí foi nesse estudo que eles queriam mensurar essa condição, só que descobriram outras questões que foram realmente super importantes. E eles descobriram isso, eles chamaram de fatores de risco psicossociais. Na época, isso foi uma surpresa, então não Foi se uma achava que surpresa. aconteceria isso. Foi uma surpresa. E tanto foi uma surpresa que, por exemplo, a minha residência eu acabei em 2005, Uhum. tá? Se falava, assim, das emoções, já se conhecia a síndrome de Takotsubo, que é um infarto e um quadro de inflamação cardíaca gerado puramente por estresse. Uhum. A pessoa não tem placa de gordura nas coronárias, não tem nada, e ela infarta. Uhum. Então a artéria faz um vasoespasmo, ela se fecha, né? Sem placa, sem gordura, sem nada. A artéria tá lisinha e por causa da descarga adrenérgica, do estresse, ela fecha. Uhum. E no que fecha, infarta. Uhum. Muito comum em mulheres, Uhum. epidemiologicamente falando, pelo processo do estresse emocional. Bom, e jovens também, né? Mas enfim, aí esses fatores de risco psicossociais, eles movimentaram a cardiologia no mundo inteiro. E o que fazer, né? O que a gente vai fazer? Traduzindo pra galera, o que significa esse negócio de fatores de risco Psicossociais, psicossociais? estresse, ansiedade e depressão. Hum. Tá? Uhum. O que eles viram? A maioria das pessoas que infartavam, eles iam fazer o estudo para trás do último ano, a maioria tinha depressão, ou tinha estresse, ou era muito ansiosa. Uhum. E aí qual foi a conclusão? Tem um recurso que eles usam lá que tem um nome técnico, né? Mas assim, na verdade significa assim, se você retirar aquele fator de risco da população, quantas pessoas você salva? Uhum. Tá? Então, por exemplo, tabagismo, né? É mais de 30% que você salva. Nossa. O colesterol, a relação de uma lipoproteína que eles estudaram, né, no Interheart, que é a apolipoproteína B, é um nome difícil, e a apolipoproteína A1. Você faz a relação das duas e você vê, se tiver alterado e você tirar isso da população, você salva quase 40% da população, E os fatores de risco psicossocial? mais que cigarro. Nossa. Então veja, quando você tira cigarro, colesterol, estresse, ansiedade e depressão da população, você praticamente salva a população. Uhum. Você salva a população de ter um infarto, de ter um AVC, entende? Uhum. Muito bem. Teve um cara, né, de Nova York, um cardiologista chamado Alan Rosansky. O Alan Rosansky, ele é da Columbia University. Uhum. Em 2005, ele já publica o primeiro estudo de cardiologia comportamental baseado nesses fatores de risco, Uhum. que já foi uma tremenda contribuição, né, para essa condição da cardiologia comportamental. E ele chamava do futuro, né, the future of the cardiology behavior. Enfim, Uhum. ele estava traçando um futuro, né, para abordagem cardiológica a partir dos fatores de risco psicossociais. Uhum. E aí, em 2014, é que ele dá assim, a grande guinada. Ele levou quase 10 anos fazendo aquele estudo, que foi um estudo publicado na revista JACC, americana, Journal of American College of Cardiology, o Colégio Americano de Cardiologia, onde ele traz os novos fatores de risco psicossociais. Ai, meu Deus. E ali ficou um troço assim realmente muito interessante. Por que ficou muito interessante? Porque ele trouxe, por exemplo, Ana, uma condição que a gente vê diariamente no consultório. Hum. Ele estava chamando de carga do cuidador. Uhum. O que é a carga do cuidador? É o caregiver strain. Uhum. É quando você, por exemplo, traz um familiar seu para dentro da sua casa, ele tem Alzheimer,
E aí você sempre foi muito ausente do seu pai, da sua mãe, e você resolve agora, falando, agora eu vou me redimir. E aí você vai cuidar sozinho do seu pai, da sua mãe, ou da sua mãe com Alzheimer. Então você troca a fralda, você dá remédio, você se preocupa, você fica com aquela condição toda em cima de você. Aí você me pergunta, Eduardo, mas isso não é bom? Porque, poxa, na verdade é o pai, né? Quem não quer ajudar o pai? Uhum, Né? Essa é uma confusão clássica, porque não é o certo. uhum, Veja, o que você deve oferecer para o seu pai e para sua mãe? Amor, afeto, ponto. Quem tem que trocar a fralda, saber de remédio, papapá, 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 é o cuidador. Quem é o cuidador? É o auxiliar de é enfermagem. um É profissional. um profissional. E aí você tem que separar essas coisas. Então ele Uhum, chamou de caregiver strain. Veja, eu atendi uma paciente assim esse ano. Uma uhum, portuguesinha, veio da Europa, estava visitando Foz do Iguaçu, ela infartou dentro da Itaipu, ela veio para o Costa Cavalcante, ela ficou chocada com droga na UTI, 10 dias, difícil de tirar, foi muito difícil. Com 10 dias nós conseguimos tirar essa paciente desse estado de choque, foi para a enfermaria. Quando chegou na enfermaria, eu perguntei para ela: vem cá, me conta, o que aconteceu na sua vida? Houve alguma coisa que te marcou? Como é que é? Como é que tá a sua vida? E ela começou a chorar. E eu perguntei: o que aconteceu? Eu trouxe meu pai com Alzheimer, com 95 anos, para eu cuidar sozinho em casa. olha só. Mas foi. Então, quando você estuda algo e você vê o objeto do seu estudo acontecendo na prática, É muito legal, né? isso faz, sabe? Isso te dá uma explosão dentro de você. Porque. E a gente vê assim, né, Eduardo, que cada vez mais a população está envelhecendo, muita gente vai passar por isso, porque a minha mãe, por exemplo, a mãe dela faleceu quando tinha 65, minha avó, né? 65 anos de idade. Minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje, um pouco mais nova, inclusive, na verdade. Eu não, minha mãe tá aí, tá firme e forte e vai longe. Uhum. Então a gente vai ter a sorte, né, de conviver por muito tempo, muitos anos. A minha avó, por exemplo, a avó paterna viveu 102 anos. Uau, que Então, bom. cada vez mais a gente vai estar as múltiplas gerações vão estar vivendo juntos, né? Vão estar convivendo. Então é uma informação muito importante e acho que tem muito a ver com um aspecto que a gente estava aquecendo os tamborins aí antes da conversa, que é a questão de mudança de mindset, né? Que a gente tem um mindset na cabeça que o meu papel é esse, por exemplo, de fazer o papel do cuidador. E quando, na verdade, pode não ser bem esse o melhor, né? Eu posso não estar realmente agindo da melhor maneira, nem mesmo cuidando, porque É, isso desgasta a própria relação total, pai-filho, mãe-filha, total. né? É aquela máxima, né? A boa intenção não resolve. É. Né? Você Uhum, não adianta ser um médico bem intencionado, você tem que ter habilidades, né? uhum, Eu, por exemplo, sou um cardiologista clínico. Eu não funciono no centro cirúrgico, uhum, entendeu? Eu não adianta, eu não tenho essa habilidade. uhum, Eu funciono bem dentro do consultório, dentro da clínica, né, ali em várias outras frentes, mas cada um tem o seu perfil, tem a uhum, sua habilidade. É importante fazer essa conexão, porque senão você fica perdido na vida, né? Você uhum, tem que saber as suas habilidades. Mas então, ali naquela questão que a gente estava trazendo, né, desse estudo, teve uma outra condição muito interessante, que foi a questão da perda de objetivos da uhum, vida. Isso foi um outro fator de risco cardiológico. Veja que interessante. E aí você pensa assim, nossa, Eduardo, mas como é que você avalia isso no consultório? Uma pessoa que perdeu os objetivos na vida. Sabe quem que é, Ana, nessa situação? Olha que coisa, tá? A pessoa, ela é pós-doc, tá? Ela é mestre, doutora, pós-doc, professora universitária, resolve ter um filho. uhum, Daí o marido fala: não, beleza, esses 6 meses você fica fora e tal. Daí do primeiro filho ela embala pro segundo. Não, então já que teve um segundo, você fica em casa mais um ano. Aí depois ela tem terceiro filho. E ela fica 5 anos em casa. E ela resolve largar o papel social, o papel profissional dela. E ela começa a engordar, ela uhum, deprime. Aí eu te pergunto, cadê o objetivo existencial da pessoa? uhum, É só ser mãe? uhum, Eu não estou diminuindo em hipótese alguma o papel de mãe. Não uhum. é isso. Se fosse esse o objetivo, não Não teria estaria esses outros sintomas, esses né? outros sintomas, exatamente. Eu Uhum. conheço muitas pessoas que são mães, Realizadas. realizadas, fantásticas e tudo mais, mas a questão não é essa. Uhum, Então, veja, nós estamos juntando umas pontas que eram soltas na cardiologia. uhum, Eram soltas, totalmente soltas. Então, às vezes você vê uma pessoa infartar, e o que essa pessoa infartou do quê? Ah, fechou a coronária. Óbvio que fechou a coronária. Claro, tem uma aterosclerose ali.
Vamos analisar por que essa aterosclerose se acelerou. Ela se acelerou porque a pessoa não fazia exercícios físicos, era sedentária. Uhum. E ela também era muito estressada, então ela tinha uma descarga adrenérgica no corpo. E eu queria falar disso, que é outro assunto muito interessante. Deu a descarga adrenérgica. A descarga adrenérgica faz tudo funcionar mais acelerado no corpo. Logo, tudo que acelera vai antecipar algum evento. E além de acelerar, o sedentarismo tem esse papel inflamatório. Uhum. A placa de aterosclerose na coronária é uma inflamação. A sua cárie, a minha cárie, se eu tiver uma cárie no meu dente, é uma infecção. E Uhum. por que a gente faz essa brincadeira de comparar as duas coisas? Porque se você parar de escovar os dentes, você vai ter cárie. Uhum. Se você parar de fazer exercícios físicos, você vai acelerar a sua placa e você vai ter um infarto. Uhum. Então veja, são dois comportamentos: escovar os dentes e fazer exercício. Uhum. Se você para de escovar os dentes, em 30 dias que eu conversei com o meu dentista, eu perguntei para ele: em quanto tempo eu tenho uma cárie se eu parar de escovar os dentes? Ele falou: 30 dias. Eu falei: o infarto é um pouquinho mais. Se você parar de fazer atividade física, aquele infarto que poderia vir lá nos 80, 85 e te mandar embora, que estava bom, 90 anos, você antecipa ele para frente. Uhum. Então, é o comportamento gerando essa condição, entendeu? Uhum. Antecipando. Então, para fechar o assunto do Interheart, ele amarrou as pontas Uhum. da emoção com o coração. E a gente conseguiu estabelecer bem essa relação. Muito bom. Você estava falando, então, desse outro aspecto aí que você queria fazer esse gancho. O gancho que eu queria fazer é o gancho do sistema HPA. O que é o sistema HPA? Hipotálamo, pituitária, adrenal. Isso é estudado na psicologia. E eu achei legal que você falou aqui no início, né? Que foi abordada aqui a questão psicológica e tal. Então eu descobri nesse sistema HPA, não foi na aula de anatomia, não tive essa aula na Uhum. faculdade de medicina. Eu estudei isso porque eu tenho uma outra pesquisa que eu faço na área de temperamento, e aí eu comprei um livro, uma enciclopédia britânica de psicologia infantil, e lá tem até todo o desenho do sistema HPA explicando como que ele funciona. E o que é o mais interessante do sistema HPA? O que é o sistema HPA? É um sistema em que ele é o modulador do estresse. Tá? Então, o hipotálamo, pituitária, adrenal. Essas áreas cerebrais, elas se comunicam com a glândula adrenal, que fica em cima dos rins. A Então é glândula uma conexão cérebro cérebro-rim. suprarrenal. Cérebro Suprarrenal, suprarrenal. Tá. exatamente, é uma conexão. E aí, como é que ela funciona? Quando você está estressado, estressada, ele estimula a suprarrenal a produzir os hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina e cortisol. Aí você fala: nossa, que ruim, né? Não, isso é ótimo. Um cachorro está correndo atrás de você vai ficar lá, assoviando, calminho. Você tem Né? que desviar o fluxo sanguíneo para a musculatura e bater perna. Sai daí agora, não é? Uhum. E isso é o sistema HPA que faz você funcionar. Muito bem. Mas quando a gente fala de emoção, o que esse sistema também atua? Por exemplo, você recebeu uma notícia muito ruim, né? E aí, esse sistema isolado, ele é um sistema animal. Os Uhum. animais têm o sistema HPA. Qual que é a diferença do sistema HPA dos animais para o sistema HPA do ser humano? É que ele se comunica com o córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal fala assim: Eduardo, calma, não esgana ninguém. Entendeu? Olha, Ana, é melhor você agora respirar e se acalmar. Então, o córtex pré-frontal, que é onde surgem as suas ideias, onde está a sua cognição, ele conversa diretamente com o sistema HPA. Uhum. Então, E ele. o contrário também, né? Que às vezes a pessoa começa a estressar com alguma coisa, tipo assim, não cumpriu um É, prazo. Então, aí é o ela contrário, é o ele contrário. dispara o É, HPA com uma coisa que é só exatamente. E aí a imaginativa. pessoa começa a pirar dentro das ideias dela. Então, é Aham. uma via de mão dupla, exatamente. Bom, muito bem. Mas aí, quando o córtex pré-frontal começa a atuar no sistema HPA, então, o que ele vai fazer? Ele vai conversar com esse animal. Ele Uhum. vai dizer: olha, eu acho que eu estou estressado, mais um pouco eu vou ter um piripaco, é melhor eu Uhum. largar isso agora, eu acho que eu vou dar uma caminhada, vou dar uma, né? Só que tem gente que não tem esse filtro. O córtex pré-frontal é o tal do filtro que as pessoas falam, que deixa a emoção aflorar, explodir e tudo mais. E aí aquela coisa assim, quando você tira o córtex pré-frontal, a pessoa vira um bicho. Uhum. Ela é um animal solto. Quer dizer, é assim, a pessoa tem a habilidade de pensar o que está acontecendo com ela mesma. Só que Exatamente. aí, quando ela não está com isso, não está atenta para esse negócio,
Dispara. dispara, e ao mesmo tempo ela própria alimenta, porque ela escolhe pensar coisas que fazem ao contrário, fazem alimentar, quando ela vê, Exatamente, ela tá tendo exato. Tá piripaque. tendo piripaque. Então veja, por que uma pessoa tem uma síndrome Takotsubo? Que é essa síndrome que a gente comentou, que a pessoa tem um infarto, né, sem placa de gordura. Não Uhum, tem aterosclerose, ateromatose nas coronárias. Está tudo bem com ela. As artérias são lisinhas ali. Então ela começa num estresse, não filtra. Então, por exemplo, né, um caso aí que a gente soube. A pessoa tinha um trabalho muito extenuante, tá? Prazos, né? Processos na cidade em que envolviam essa pessoa tinha uma função assim praticamente pública, né? E tinha que cumprir aqueles prazos. E aí surgiu uma situação em que houve um projeto lá, uma situação que era uma demanda muito grande. E ela tinha um prazo muito exíguo para dar conta daquele processo. uhum, Ao invés dela tomar uma decisão do tipo, gente, ó, sabe, alguém me ajuda, ou eu não vou poder e tal. Não, ela se calou e uhum, foi, uhum, entende? É como se isso fosse possível, diante de tantos processos que essa pessoa tinha, mais esse. uhum, E aí um dia ela bate lá no Costa, infartada. E aí uhum, chega na coronária, eletrocardiograma alterado, as enzimas alteradas, assim, poxa, mas a pessoa é jovem, por que ela infartou e tal? Foi ver, não era infarto, era síndrome de Takotsubo. uhum, Né? Mulher relativamente jovem, estressada no último grau e com esse processo emocional super aflorado. Né? Então, quando a gente fala desse assunto, a gente, na verdade, está juntando as pontas do porquê quando uma pessoa pode infartar, né, acelerar o infarto dela com a aterosclerose. Porque a aterosclerose é uma doença inflamatória. Ela depende do colesterol, mas ela depende de inflamação. uhum, Quanto mais inflamado a pessoa é, mais estressada ela é, mais o sistema HPA atuante, mais ela vai estimular o sistema adrenérgico a acelerar a formação da placa de aterosclerose. uhum, Então, quando você vê hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia falando sobre espiritualidade, cardiologia comportamental, você aprender a perdoar as pessoas, né? Você saber pedir desculpas, essas relações espiritualizadas, o que, que isso em última instância faz? Faz o seu corpo desarmar, faz o uhum, seu corpo relaxar. Você não vai ficar naquela noia, não me pediu desculpa, a pessoa, e aí você se sente culpado. E todo aquele caldo emocional que no fringir dos ovos, falando em termos de hormônio, vai aumentar a sua carga adrenérgica. uhum. Né? A longo prazo, isso acelera a placa. Quer dizer, no fim das contas, ou muda o mindset, ou seu coração vai sofrer de um É, jeito ou do outro. exatamente. E aí você trouxe essa condição do mindset que a gente estava conversando aqui, e o nosso amigo perguntou se eu ia falar do mesmo grau de animação, né? Eu estou animado igual. Ele tá ali. Mas é o seguinte, né? A gente estava falando disso, que é uma coisa que eu acho assim extremamente interessante, porque eu descobri isso antes de ler o Uhum, assunto, uhum, né? Então, quando a gente começou com essa ideia de estudar cardiologia comportamental, eu comecei a ver que o comportamento ele tinha um peso muito maior que o remédio. uhum, Eu pensei, mas por que, que as pessoas não falam mais da mudança de comportamento? Então, na minha consulta, quando eu estou consultando o paciente, o que, que eu penso? A minha parte, que remédio que eu vou dar, o nome do diagnóstico, ela é muito rápida. uhum, Ela é extremamente rápida. Se bobear, uma pessoa. Tem um estudo que fala assim, Ana. Nos primeiros 15 segundos de uma consulta, o médico já sabe qual que é o diagnóstico da pessoa, só pelo que a pessoa começa falando. uhum. Só de olhar para a pessoa. Então, a semana passada, por exemplo, o paciente chegou no meu consultório, ele estava pálido e dizendo que ele estava muito dispineico. O que é É disponível? falta de ar. Com Ok. muita falta de ar, desculpa, né, um termo técnico. Mas assim, com muita falta de ar, que ele estava muito cansado, que teve no pronto-socorro. Eu já vi que era uma coisa grave. Uhum, Só pela cara dele. E batata. E era uhum, mesmo. Então, nos primeiros 15 segundos, você já tem um impacto da presença do paciente. uhum, Muito bem. Ah, a consulta dura 15 segundos? Não, porque o que acontece? O que o paciente tem que saber? Ele tem que saber qual é o papel dele nisso tudo. uhum. E o papel dele aí é demorado. Sim. Porque você vai ter que entender quem é essa pessoa. Por que Uhum, ela está desse jeito? E o que ela pode fazer para mudar isso? Como uhum, é que ela vai entender que exercício físico é importante? E uhum. aí que entra a questão do mindset. É. Que eu comecei a pensar o seguinte: a pessoa, ela ficou sedentária. O que acontece na cabeça de uma pessoa sedentária? Ela é feliz na preguiça.
Não diga. Ela é feliz com a preguiça. Por quê? A preguiça, o que é a preguiça? A gente sabe, a preguiça é a doença. Você quer ter saúde? Saúde é esforço. Não existe saúde com preguiça. Uhum. Entende? Se você quer ter saúde, meu amigo, saúde é esforço. Vamos pegar saúde intelectual. Uhum. Vai ler, cabra. Entendeu? Você quer ter saúde intelectual sem ler? Saúde afetiva, isolado, sozinho em casa? Você tem que ter uma relação afetiva, meu amigo. Você tem que trocar, Conviver, lidar com outras interagir. pessoas. Isso você está fazendo esforço. E às vezes é um esforço, porque às vezes a Uhum. pessoa, você não tem afeto nenhum pela pessoa. Uhum. Às vezes uns colegas de trabalho, uma situação assim, você tá ali, mas você não vai. Gosta de uma coisa, mas sempre tem uma coisa que irrita. Que irrita, entendeu? E assim, e a relação afetiva, emocional, afetivo, sexual, que eu acho extremamente fundamental, porque é onde mexe com você. É a importância de você ter um parceiro, uma parceira ali diária, para você conviver, né, e trocar o seu afeto, a sua situação toda. Isso tem um grau de esforço até certo ponto, né? Uhum. Claro que esse grau de esforço, ele precisa ser muito dosado, porque a coisa é prazerosa também, a relação afetiva ela é prazerosa, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de atividade física propriamente, não existe atividade física, muitas vezes, tão prazerosa como uma Uhum. relação afetiva. Então, você vai ter que encarar ali como esforço. Então, eu uso essa expressão, Ana. Saúde é esforço. Uhum. Entendeu? E aí, a pessoa, voltando para o sedentarismo, a pessoa está sedentária lá e tal, e aí o que ela aprende com o sedentarismo? Que a série é legal, comer uma pipoca no sofá é gostoso, que sair do trabalho você já sai cansado, então você já quer mesmo dar um break. E aí isso começa a construir na pessoa sinapses. Um caminhozinho dentro do cérebro. Né? Dentro do cérebro, um circuito que começa a regular aquele comportamento. E quem que está alimentando esse comportamento? É a pessoa. Uhum. Então veja, um padrão de comportamento, ele só existe com ação. Ou seja, para você construir esse seu jeito de ser, você construiu esse seu jeito de ser fazendo coisas. Uhum. Não foi só pensando coisas. Uhum. Pensar não muda totalmente a sua cabeça, o seu comportamento. Não adianta você falar assim, eu estou sedentário, e aí você pensa, não, realmente, eu preciso ser uma pessoa mais proativa. Eu tenho pensado muito nisso. Tem uns 6 meses que eu penso nisso, sabe? Eu preciso ser uma pessoa que faça academia. Uhum. E aí? Você matriculou? Não. Eu ainda estou elaborando melhor. Quer dizer, isso não resolve nada, entendeu? Então, você tem que fazer o troço, cara. Não adianta você ficar pensando que vai fazer, né? Então, essa ideia começou a me vir muito na cabeça, e aí eu pensei em uma situação assim, né? Que eu comecei a compartilhar com os meus pacientes. Tá, olha só, você está sedentário, né? Legal. Como é que é o seu nome? José Maria da Silva. Então, vamos botar aqui, José Maria da Silva. José, você conhece o Windows? Ou Apple aqui? Conheço. Tá, Zé, como é que eu faço para copiar o seu nome aqui? A Shift setinha, né, doutor? Você põe Shift e tá. Agora, eu quero copiar o seu nome, como é que eu faço? É Ctrl C. Ctrl C. Agora eu quero colar 20 vezes o teu nome, como é que faz? Ctrl V 20 vezes, doutor. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Pá. Legal. Legal. Muito bem. Então, nós acabamos de dar um comando pro computador, certo? Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Zé. Se eu aqui no computador fizer assim, computador, eu estou pensando em copiar o meu nome aqui, você copia para mim? Ele vai copiar? Não. Se você falar assim, ó, eu vou tentar copiar o meu nome 20 vezes, ele vai copiar? Não. Tô pensando que você deve copiar, computador. Você copia? Não. O computador, ele vai copiar quando você der um comando chamado Ctrl C. E ele vai colar quando você der um comando Ctrl V. O seu cérebro funciona assim, camarada. Não adianta querer enrolar ele. Então você quer mudar o sedentarismo seu, você pode dar o nome que você quiser. O nome que eu dou é assertividade. Você vai precisar ser assertivo com você, independente da sua vontade. Se você quer ou não quer, não interessa. Você vai dar um comando assim, ó, eu vou fazer. Então, entendeu? Tipo assim, levanta. Levanta, exatamente. Levanta e Agora. vai. Agora. É assim mesmo. Porque o que acontece? E assim também, não pensa. É assim mesmo.
Não pensa e vai. Porque é claro que tem o psicológico, né? É claro que tem o emocional ali, às vezes a pessoa não tá legal e tal. Só que o que a gente diz? Que no frigir dos ovos, a gente fala assim, leva o seu emocional também. Leva a sua preguiça, leva o seu desânimo, leva todo mundo para fazer exercício. É a brincadeira que eu faço no consultório. Por quê? Porque eu lembro quando eu comecei também. Eu tenho um problema de coluna, que é um problema de coluna sério, né, importante. Eu não operei por pouco a minha coluna. E meu filho nasceu, ele tinha 8 quilos, ele tinha um ano e pouquinho, 8 quilos, peso super saudável para a idade dele na época. E eu botava ele para dormir. Então eu pegava ele no colo, cantava musiquinha, aquela coisa toda, tal, e botava para dormir. E aí chegou um belo dia que com 10 minutos dele no colo, a minha coluna, e não era a lombar onde eu tenho problema, a minha coluna torácica, ela começou a doer. E eu falei pra Morena, pra minha mulher, falei, amor, eu não vou conseguir botar mais o André pra dormir e tal, tá doendo a minha coluna. Eu falei, cara, não é possível, e não é a lombar, porque normalmente é a lombar que doía, né? Mas é a torácica. O que é isso? Tal, eu fui ver, a minha posição já estava errada, a minha postura errada, estava tudo errado, e eu falei, cara, tem alguma coisa de errado, eu preciso resolver isso. E aí eu pensei, nunca fiz academia, nunca, eu vejo pacientes falando pra mim que não gostam de academia, eu me identifico totalmente, né? Porque eu também nunca gostei de academia. E aí eu pensei, comecei a estudar exercício de academia, tem uma universidade, a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, os caras começaram a botar idosos para fazer academia. E depois do exercício, depois de um tempo, eles faziam biópsia de pâncreas, biópsia óssea, colhiam material sanguíneo e avaliar tudo dos velhinhos. O que eles descobriram? Academia é um remédio. Academia é um remédio. Bem mais barato. Bem mais barato e muito mais saudável. Mas qual que é o lance aí? Por exemplo, vamos pegar o caso da osteoporose. Academia e osteoporose, tá? O que essa Universidade de Michigan estava falando? Que a academia previne osteoporose. Aí você fala assim, nossa, Eduardo, você leu isso lá nos Estados Unidos, né, distante, né? Poxa, que coisa e tal, Fica aquela coisa meio virtual, né? Você lê o troço. Você conhece algum paciente assim? Não, não conheço. Não, Ana, eu conheço. Eu te contei isso, né? Semana passada, chega uma senhora para fazer esteira, do nada, sem eu perguntar, ela assim pra mim, doutor, não, eu perguntei, a senhora faz exercício? Não, doutor, faço, tem mais de 2 anos que eu faço exercício físico. Eu disse, poxa, que legal, parabéns, tal. Foi decisão própria? Foi, fui fazer uma densitometria óssea, aí quando ela falou isso, eu já parei tudo a minha cabeça. Porque eu falei, cara, olha a informação. Vai vir coisa daí. E eu fiquei torcendo pra ser o que eu tava pensando, sabe? Daí ela vira e fala assim, eu recebi um diagnóstico de osteoporose. Aí eu, por minha conta, a médica comentou que era legal fazer exercício e tal, comecei a fazer academia. E eu comecei a fazer academia todo dia. Doutora, semana passada eu tive na minha médica e ela falou que eu não tenho mais osteoporose. Olha que fofa. Ana, sério, é aquele momento que sabe, o mundo para? O mundo parou. Falei, cara, tudo que você lê, quer dizer, não é invenção dos caras, entendeu? Os caras não estão fazendo bobiça. Isso não é oportunismo, charlatanismo, sabe? Estudo técnico. Depois você põe lá, Universidade de Michigan, exercícios físicos, no Google, você vai achar alguma coisa da Universidade de Michigan. É pra valer, né? É pra valer, troço seríssimo. E aí você vê aquela pessoa osteoporótica, o médico me passou aqui, Osteoban, eu tô tomando alendronato de sódio, não sei o que e tal. E ninguém chega pra pessoa e dá uma injeção, criatura, academia. Mas eu não gosto, me pede qualquer coisa. Então tá, para de escovar os dentes. Maravilha. Para de escovar os dentes. Me pede qualquer coisa. Por que você não gosta de fazer academia? Não. Então você gosta de escovar os dentes? Gosto. Sabe por que você gosta de escovar os dentes? Porque o seu pai ficou na sua cola 10 anos na orelha. Escova esse troço. Porque se deixasse, meu amigo, hoje você não tinha dente. É isso aí. Entendeu? Então, assim, esse compromisso com a saúde, as pessoas não têm noção. Elas fazem gestão, Ana, de tudo na vida. Elas fazem gestão do negócio, fazem gestão da família, fazem gestão de tudo. A gestão de si mesmo é um troço que não existe na pauta mental. Mas aí, só para fechar a ideia do software mental, o que eu vi? Eu vi o seguinte, que o mindset, o software mental, é a pessoa que constrói com o comportamento. Ninguém constrói um mindset só pensando.
é o comportamento que gera o processo de neuroplasticidade ali, cerebral. É o tal do comando. É o tal do comando. E aí esse é o desafio. Você quer mudar? Ótimo. Mudança se faz com ação. É isso aí. Claro, você vai planejar, você não vai tomar qualquer decisão. Mas, meu amigo, você tem alguma dúvida que exercício físico, aeróbico, o treinamento resistido, né, que é a musculação, e o alongamento, são os 3 exercícios que a gente passa em academia. Você tem alguma dúvida que isso te faz bem? Quer dizer, se vocês não for um terraplanista, entendeu? Ontem eu estava vendo a entrevista do terraplanista. Rapaz. Gente, aquilo, entendeu? Aquilo ali é o bug no software mental, né? Entrou um vírus ali. Tá difícil. Fica difícil. Mas assim, se você é uma pessoa que pensa, que tem racionalidade, que de alguma maneira, alguma coisa você pensa, isso não se tem dúvida hoje em dia, né? E abandonar essa ideia é abandonar a vida, é abandonar a saúde, né? Então, palavras finais pra gente fechar, Eduardo. Que dica, assim, um incentivo, você já deu vários aqui, mas só pra ficar a marca de eu fechamento. acho que o ponto crítico nosso, Ana, é identificar o nosso software mental, é identificar a forma como a gente pensa. E assim, acho que a síntese é assim, você quer mudar, não existe mudança sem vulnerabilidade. Não existe mudança sem insegurança. Porque você vai sair de uma zona de conforto onde você tem neurônios, sinapses, habilidades para deitar no sofá. Habilidade, isso é uma habilidade também. Confortável. A memória, né, do refrigerante, como é gostosinho. O açúcar do café que a gente estava falando aqui, como é gostoso, doce, o sabor doce. Então, quando você vai tirar o açúcar, por exemplo, você vai passar pelo período da vulnerabilidade. E você não pode fazer a sinergia disso com memórias suas do passado, por exemplo, de baixa autoestima, de privação afetiva. Então, você quer mudar, assuma essa ação. E é assim mesmo, é desconfortável. Não existe mudança com conforto. Entende? Eu acho que essa que é a síntese. Assim, o que você faz? Você sai de um software mental antigo, obsoleto, doente, atravessa a ponte do rio que cai, lá do Faustão, lembra? Toma bolada pra tudo que é lado, vulnerabilidade. Você vai chegar no outro lado construindo um novo software a partir da mudança do seu comportamento. Eu acho que essa que é a mensagem. Maravilha, muito bom. Excelente dica, inclusive, né? Oportunamente a gente está aí numa etapa que esse programa vai entrar ao ar no início de ano. Nada como o início de ano para a gente fazer algumas decisões de mudança, né? Fazer o balanço e fazer decisões de mudança. E, gente, nós vamos trazer de novo o Eduardo aqui, né, para conversar. Ele tem o livro aí, chama Higiene Consciencial, que tem tudo a ver com esse nosso tema também, né? Vamos voltar a bater papo. E se você tiver alguma pergunta, alguma questão do que a gente abordou aqui, tem muitas coisas interessantes, né, gente? Fala sério. Qualquer pergunta que você tenha, coloca aí na área de comentários, né, tanto do YouTube quanto das redes sociais que a gente está presente, para você poder questionar o próprio Eduardo também. A gente vai colocar as suas redes sociais, né, Eduardo? Sim, por favor. Facebook, Instagram. Tem tudo lá. Tudo lá. A gente vai colocar lá as formas de contato com o Dr. Eduardo também. E coloque as suas questões. E a gente vai voltar a conversar aqui também com ele, traga os seus pontos, de repente até sugestão de assunto, né, para a gente abordar aí mais para frente. Então, minha gente, obrigada aí pela audiência de vocês. Por que a gente trata desse tipo de tema aqui, né, no canal Software Mental? Porque a gente confia que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e muda o seu mindset para melhor. E a gente merece aproveitar essas oportunidades. Então siga aí o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias e acompanhe a gente. Estaremos aqui novamente toda semana para novos episódios. Um abraço e tchau!